Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria! Salve Maria! As nossas boas-vindas aos romeiros, peregrinos de Nossa Senhora, que já estão presentes aqui no Santuário Nacional. Queremos saudar de modo sempre amigo e fraterno a você que nos acompanha através do Aparecida ao Vivo, pelo aplicativo Aparecida, pelo canal do YouTube Aparecida ao Vivo ou Santuário Nacional. Você também que acessou o portal a12.com. Seja bem-vindo, você é parte da nossa família, da nossa comunidade, unida em oração aos pés da Rainha e Padroeira do Brasil. Celebraremos o primeiro domingo da Quaresma e a campanha da Fraternidade nos convida a meditar um tema especial: fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Rezamos por diversas intenções, de modo especial pelo aniversário de ordenação episcopal de Dom Joércio Gonçalves Pereira. É também aniversário natalício do Padre Ronoaldo Pelaquim e do Senhor Nelson Joaquim Rodrigues. Acolhemos no Santuário Nacional as romarias que registraram presença do estado de São Paulo, de Bebedouro, Maravilha, Jundiaí e Várzea Paulista. Sejam todos bem-vindos. Rezamos também pela alma da Senhora Sirlene Moreira Engue. Cristo é conduzido pelo Espírito ao deserto. Nele está a fidelidade ao Pai e ao homem, à humanidade. Cristo apoia-se na palavra e por isso vai dizer: está escrito. Nele está nosso destino e a razão de nossa existência. Assim como Jesus venceu a provação, também nós podemos vencê-la se estivermos nele e com ele. A Quaresma é, pois, o tempo favorável em que podemos provar nossa fidelidade ao Senhor com nossa resposta à proposta de Cristo Jesus. Caminhemos, pois, com Cristo para a sua Páscoa. Vamos iniciar a nossa celebração, todos de pé, com o canto de entrada. Número 4 do folheto. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor, e é o bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão.
Vamos acolher agora e ouvir o reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo, missionário redentorista. Nosso querido irmão Ian nos acolheu com carinho, com ternura. Nunca é demais dizer que na casa da mãe somos sempre bem-vindos. A nossa saudação, nosso carinho a todos vocês, devotos, peregrinos de Nossa Senhora. A nossa saudação a você que nos acompanha nas redes sociais do Santuário, Aparecida ao vivo, quer ser a presença de Deus na sua casa, na casa da sua família. Mas hoje, no comecinho da nossa quaresma, nós temos duas presenças para lá de especiais, dois padres muito queridos que nos visitam. Padre Jean Paul, que está aqui à minha direita, é o responsável pelas campanhas da Conferência Episcopal da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele veio porque amanhã, às 8 horas da manhã, nós teremos a abertura aqui em Aparecida da campanha da fraternidade. Padre Jean Paul tem a família que mora aqui pertinho, em Pindamonhangaba, mas ele é lá do sul de Minas, da Diocese da Campanha. Tem algum mineiro aqui? Levante a mão os mineiros. Olha que beleza, sempre tem mineiros, Padre Jean Paul aqui no Santuário de Nossa Senhora. E o Padre Patrick, que é o subsecretário-geral da CNBB, os dois são assessores muito especiais que ajudam os bispos do Brasil. A nossa acolhida, as nossas boas-vindas a vocês dois, sejam bem-vindos, Padre Jean Paul, Padre Patrick. É uma grande alegria, um privilégio ter vocês aqui neste tempo que a liturgia chama de tempo oportuno, oportuno para a fraternidade, oportuno para a conversão. Sejam bem-vindos e uma salva de palmas para os nossos convidados. Mais forte, mais palmas, mais bonito. A alegria de estar na casa da mãe. Sejam bem-vindos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nosso Deus vos confirme na fé, vos encha de esperança e vos inflame de caridade, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Deus, vós nos amais e quereis a vida em nós. Perdoai-nos e dai-nos a consciência de vossa misericórdia. Na misericórdia. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar de vosso altar, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, que na cruz deste o perdão aos pecadores. Tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra, ouvir o Senhor. Ter gosto em ouvir a palavra do Senhor é ter certeza de seu amor e confiança inabalável, que Ele é nossa vida plena. Com atenção, ouçamos. Da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, a vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó, tireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos,
Consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito,
e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Eduardo Catalfo, nosso reitor aqui do santuário, na pessoa do Senhor, saúdo também toda a comunidade redentorista e já agradeço de antemão a gentil acolhida de sempre e a graça de presidir essa Eucaristia. Confesso ao Senhor que no meu coração passam muitos sentimentos nesse momento. No dia 23 de janeiro agora, fez 25 anos que eu entrei no seminário aqui em Aparecida, no Seminário Santo Afonso, e presidir essa Eucaristia renova também a minha vocação. Deus lhe pague e que a Virgem Aparecida continue abençoando tão fecundo ministério que o Senhor oferece a todos nós. Querido Padre Jean Paul, amigo de missão, estimadas religiosas, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós somos duplamente privilegiados. Primeiro, pela graça de estarmos aqui no santuário, na casa da mãe. E a Virgem Aparecida é essa mãe que nos acolhe, que também nos aconselha e que nos ajuda a estarmos sempre mais perto de Jesus. E outro privilégio é poder começar o tempo quaresmal também aqui, desde a casa da mãe, para que na escuta da palavra de Deus, comprometidos com esse amor que nos transforma e nos renova, voltarmos também para os nossos cotidianos, renovados na esperança e ainda mais comprometidos com o caminho de conversão que a Igreja nos apresenta nesse tempo tão especial, nesse tempo favorável que é o tempo quaresmal. Nesse primeiro domingo, nesse primeiro fim de semana da quaresma desse ano, a primeira oração que nós rezamos, a oração da coleta, nessa oração, por meio dela, nós pedíamos a Deus uma graça que eu gostaria de recordar agora. E que graça foi essa? Nós pedimos a graça de progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida mais santa. Progredir no conhecimento de Jesus Cristo. Sermos homens e mulheres que buscam a santidade, mas a santidade tal como pede o Papa Francisco, a santidade vivida no cotidiano, na prática do amor, e amar é fazer o bem. E para que esse progresso possa nos ajudar a celebrarmos bem a vitória de Cristo, cada um desses 6 domingos que vão preparar o nosso coração para a Páscoa e para uma vida profundamente marcada pela fraternidade e com o compromisso de amar. A liturgia nos ajuda a refletir sobre as tentações que nosso Senhor enfrentou. E a grande intuição para nós é justamente essa: com Jesus nós também conseguimos vencer as tentações. Próximo domingo, a transfiguração. Na sequência, depois vamos encontrar Jesus que se encontra com a samaritana, depois daquele cego lá na piscina de Siloé. No domingo seguinte, Jesus que devolve a vida a Lázaro, e aí depois domingo de Ramos. E eu quero que lá no domingo de Ramos você se lembre depois dessa missa e possa dizer a Deus que você está mais preparado para celebrar a Páscoa. E a grande preparação se dá por um coração que se abre a Deus e aos irmãos, um coração convertido. Não se esqueça disso.
Um coração convertido é um coração capaz de amar. Amar a Deus e amar ao próximo. E nesse dia, como nós ouvimos as leituras proclamadas na liturgia, temos essa certeza no nosso coração. Com Jesus, nós enfrentamos as tentações e vencemos. Eu não sei o que passa no seu coração, quais são as tentações que muitas vezes querem nos afastar do caminho de Deus, querem nos afastar de um caminho de fraternidade. Mas talvez providencialmente vindo a Aparecida no início dessa quaresma, tomando distância de algumas situações que ficaram em casa e que talvez estão também agora à nossa espera e mais renovados, seja o tempo de olharmos profundamente para a nossa vida e perceber não somente quais são os elencos das tentações que nós enfrentamos, mas qual é o remédio para combatê-las. E esse remédio nos vem também da liturgia. Interessante notar é que o autor sagrado diz o momento exato em que o tentador aparece. O momento exato em que o tentador provoca Jesus. Jesus passa 40 dias, esse número simbólico nas Sagradas Escrituras, que simboliza uma vida toda, um tempo de transformação, uma etapa. E é curioso que exatamente na hora da carência, na hora da falta do alimento, que o tentador aparece. Cuidado com as nossas carências, que às vezes se tornam um prato cheio também, para que o mal às vezes domine e oriente a nossa vida. E como é que Jesus então vence as tentações? As tentações do poder, da posse e do prazer. Ele responde, vence cada uma delas na força da palavra de Deus. E eu penso que esse é um convite singular para todos nós. Permitir que a luz da palavra de Deus alcance a nossa vida, todos os âmbitos da nossa vida. Permita, amado irmão, querida irmã, que a luz da palavra de Deus alcance o seu coração. E eu tenho certeza que todos nós aqui reunidos e aqueles que nos acompanham também, se permitirmos que essa palavra encontre lugar na nossa vida, por meio da palavra nós iremos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É preciso acolhermos sim essa palavra, nutrirmos da palavra de Deus, e quando essa palavra nutre a nossa vida, nós percebemos e nos comprometemos ainda mais com aqueles que nada têm. A campanha da fraternidade desse ano nos ajuda também a transformar a nossa conversão a Deus em compromisso também junto aos irmãos e irmãs. Um coração que se converte pela palavra jamais será indiferente. E se nós olharmos as estatísticas, não somente em nosso país, mas no mundo, são milhões de irmãos e irmãs que estão em situação de insegurança alimentar e de fome. Mas se fosse uma só pessoa, só por isso valeria todo o nosso empenho e o nosso compromisso para colocarmos em prática aquilo que no capítulo 25 de São Mateus nós ouvimos claramente nos lábios de nosso Senhor. Tive fome e me destes de comer. Essa palavra que nos exorta e que nos confirma nesse caminho. E a campanha da fraternidade nos faz esse convite, vivendo os nossos exercícios espirituais, da oração, do jejum e da esmola, que a gente inclua também nesse caminho para nos ajudar a converter o coração. Essa reflexão muito importante. Se é preciso nos empenharmos em uma campanha que nos lembre que somos irmãos e irmãs, esse ano o lembrete é mais do que especial. Há alguém que está com fome nesse momento. E há alguém que pode fazer algo para que isso seja transformado, começando a partir de nós. E a campanha da fraternidade chama a nossa atenção para isso. Um exemplo simples e claro que nós temos contato diariamente é a questão do desperdício de alimentos, por exemplo. Hoje no Brasil vai mais alimento para o lixo do que para aqueles que estão passando necessidade. Então cuidado com o desperdício de alimentos. Ainda mais nesse nosso país que é chamado celeiro do mundo e vive esse contraste, né? Alimento que é exportado para fora do país e pessoas do nosso meio passando fome. A grande questão é onde esse alimento chega. E Jesus nos ensina no Evangelho, de onde foi recolhido o tema da campanha esse ano, o lema. É preciso então que aqueles que passam fome encontrem em nós também um socorro. A caridade cristã, como nos ensina a igreja, vendo em cada um desses nossos irmãos o próprio Cristo que espera um alimento. E antes do versículo 16,
há uma palavra forte de Jesus que compromete todos nós. Diante daquela multidão faminta, nosso Senhor diz: eles não precisam ir embora, não é só problema deles. Eles não precisam ir embora, não precisam sair da nossa presença sem o alimento. O pão de cada dia, o pão da fé, o pão da esperança, o pão da solidariedade. E aí vem esse chamado que o Senhor nos faz: dai-lhes vós mesmos de comer. Que nós possamos nos empenhar juntos nesse compromisso, fazendo com que esse belo caminho de conversão nos faça mais fraternos, mais solidários, e que ao final dessa quaresma, quem sabe nós possamos dizer à Mãe Aparecida que nós crescemos no amor, crescemos na capacidade de oferecer aos nossos irmãos o pão de cada dia e acompanhar todo esse caminho de solidariedade. Também a tentação de não ser irmão, a tentação de não querer partilhar, a tentação de viver uma vida voltada para si mesmo, marcada às vezes pelo orgulho, pela vaidade, pela autossuficiência, como nós ouvimos na narrativa da primeira leitura, lá no livro do Gênesis, que superando todo e qualquer tipo de situação que nos afasta do caminho de Deus, nós possamos então avançar no amor, para colocarmos em prática aquilo que Santo Ambrósio muito bem dizia ao seu povo e a nós hoje: aquilo que o amor faz, o medo jamais poderá realizá-lo. Que o nosso amor a Deus nos leve a amar os nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais pobres, aqueles que passam fome. Que a nossa romaria, a casa da Mãe, nos ajude a lembrar que somos todos irmãos e irmãs. E abrigados no coração da Virgem Aparecida, nós tenhamos a força, mas também os conselhos de mãe. E mãe é assim, ela quer que todos os seus filhos estejam bem, em paz. A mãe quer que os seus filhos sejam bem alimentados. Ouvindo os conselhos da Mãe Aparecida, permitindo que a palavra de Deus ilumine a nossa vida, aí sim nós poderemos celebrar com alegria e dignidade a vitória do Senhor, a maior festa da igreja, mas com o coração convertido, comprometido e profundamente marcado pelo amor. Não se esqueça disso, a conversão nos torna capazes de amar, sem distinção, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como resposta de amor a Deus. Que essa palavra ilumine a nossa vida e nos confirme no caminho de uma vida mais santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, elevamos a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso coração em prece e vos clamamos humildemente, dizendo: transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Iluminai e inspirai vossa Igreja no anúncio do Evangelho e na profecia da esperança e da solidariedade. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Despertai a nós e às autoridades de nossa pátria, para que sejamos solícitos na distribuição justa do bem comum. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. E da solidariedade na busca da paz e da justiça. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Fazei-nos amar sinceramente e sem discriminação ou distinção, para que aconteçam a felicidade e a concórdia na humanidade inteira.
Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Firmai no reino, participando vivamente da história da Igreja, aqui e agora. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Acolhei, Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, esses nossos pedidos, que humildes e confiantes vos apresentamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia eucarística, partilhar e agradecer. A força da união vence toda maldade e violência. A força do amor é como a beleza da rosa, que desarma as armas violentas. É hora de transformar as armas de guerra em instrumentos de trabalho, de construção justa e digna da sociedade. Sem união, nada conseguiremos. Você presente aqui no Santuário Nacional, faça sua oferta através dos cofres espalhados ao longo de nossos corredores. Você, querido devoto, que nos acompanha através do Aparecida ao vivo, faça também sua doação. Ligue para nós, 0300 210 1210. Na alegria de ofertar e servir, cantemos, desejando sempre um muito obrigado a você. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos nejada, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo são a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
santo para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Afonso, São Geraldo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos novamente dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. De Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão, pedimos a você, querido devoto da Mãe Aparecida, para se aproximar dos cordões de isolamento ao longo dos corredores, onde se encontram os nossos ministros. Comungue sempre na frente do ministro e com muita tranquilidade, conceda espaço para que todos possam se aproximar. Você que nos acompanha pelo Aparecida ao vivo, se una a nós em oração, faça sua comunhão espiritual. Juntos cantemos. Número 17. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mas de toda a palavra da boca de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mas de toda a palavra da boca de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mas de toda a palavra da boca de Deus. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mas desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel, do que o mel que sai dos favos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mas de toda a palavra da boca de Deus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Façamos nesse instante a oração da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E neste momento, voltemos o nosso olhar, o nosso coração para a imagem querida de nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças do céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eis o que sai da boca de Deus: dai-lhes vós mesmos de comer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Conceição Aparecida, desça sobre todos vós, vossos lares e famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Uma santa romaria, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos a Mãe Aparecida com nossas palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva a campanha da fraternidade! Viva! Convidamos as mulheres do terço a participarem conosco da 10ª Romaria Nacional do Terço das Mulheres, aqui no Santuário Nacional, nos dias 10, 11 e 12 de março, com o tema
Terço das mulheres, vocacionadas como Maria. Organize seu grupo, acesse o portal a12.com, faça sua inscrição e venha rezar conosco. Muito obrigado pela participação que você teve conosco através do Aparecida ao Vivo. Continue conectado pela fé. Até breve, se Deus quiser. Cantemos o canto final. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos